Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Noite. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador. Uma pessoa morreu e pelo menos 14 ficaram feridas na sequência de um atropelamento numa marcha LGBT em Berlim. Uma testemunha relatou à imprensa alemã ter visto uma carrinha branca a circular a uma grande velocidade contra uma multidão no parque de Tiergarten. A investida resultou em vários feridos e pelo menos 14 que estão a receber assistência médica no local. Também, de acordo com novas informações, vários desses feridos estão em perigo de vida. Ainda não foi detido ou identificado qualquer suspeito. As autoridades continuam a caça ao homem. Em Espanha, os incêndios não estão sob controle, mas a situação está. É o que diz o responsável pela Unidade Militar de Emergências de Espanha. Em declarações citadas pelo El País, o tenente-general Francisco Javier Marcos Izquierdo destacou as operações bem organizadas de evacuação das áreas mais afetadas. Ainda assim, estes incêndios já provocaram pelo menos 1 morto e 5 feridos. O estado de emergência nacional em Espanha passou também a incluir o incêndio em Toledo. E o ministro português da Administração Interna, Luís Neves, admite que o dispositivo de ajuda enviado para a Espanha pode vir a ser reforçado. Este sábado, através de um comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil anunciou o envio de uma força operacional conjunta composta por 128 operacionais para ajudar no combate aos incêndios rurais na província de Ávila, em Espanha. Esta missão foi acionada ao abrigo de um protocolo em vigor entre os dois países. Ora, o Ministro da Administração Interna sublinha a prontidão e a forma profissional como Portugal está a ajudar um país-irmão e antevê também um possível reforço do dispositivo de ajuda. Este dispositivo pode ser reforçado, portanto nós estamos em estreita articulação para perceber se de facto, perante a enorme tragédia, catástrofe mesmo, que se passa em Espanha e em França, se for necessário, nós na segunda-feira vamos ter ali um dia ou outro complicado, mas estamos a organizar-nos no sentido de termos estes meios não só para nós, mas também para respondermos como no passado respondem quando é para nós. Declarações de Luís Neves no quartel dos bombeiros voluntários de Lagos, em registros captados pela CNN. Dar ainda nota de que também a Turquia anunciou este sábado que vai enviar 2 aviões de combate a incêndios para a Espanha. Falamos de outro incêndio, este na Escócia, que já obrigou à retirada de dezenas de pessoas. É um incêndio que tem estado a ser descrito como apocalíptico e que lavra há 10 dias no Parque Nacional de Cairngorms. Há mais de 500 bombeiros no local a tentar combater as chamas que se têm aproximado de algumas povoações. O primeiro-ministro escocês, John Sweeney, pediu o apoio da Força Aérea do Reino Unido perante a ameaça do fogo, apesar de algumas tréguas que as chamas foram dando já esta tarde. Ainda na atualidade internacional, o Irão acusa a Ucrânia de atacar um navio comercial no Mar Cáspio. Foi pela voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão. Diz que o ataque ucraniano provocou uma explosão que matou um marinheiro e feriu um outro. Teherão considera ter havido um ato de agressão e acusa também a Ucrânia de querer expandir a guerra com a Rússia. Já a Ucrânia assumiu mesmo ter atacado um navio de guerra russo utilizado para transportar material bélico para o Irão. E Volodymyr Zelensky avisa que o auxílio da Coreia do Norte à Rússia é uma ameaça para todos. O presidente ucraniano diz que a Rússia pretende receber mais de 30.000 tropas da Coreia do Norte. Através de uma publicação na rede social X, Zelensky acrescenta que a Coreia do Norte também se está a preparar para entregar uma remessa adicional de mísseis balísticos à Rússia, o que Zelensky diz ser uma ameaça não só
para a Ucrânia. Numa outra publicação, Zelensky diz que a Rússia tem estado a ajudar o Irão, avança que têm sido registadas várias atividades dos satélites de vigilância russos sobre os Estados do Golfo e também sobre infraestruturas militares dos Estados Unidos que aí estão instaladas, e por isso avança que vai dar instruções aos serviços de informações da Ucrânia para partilhar a informação com os países aliados sob a ajuda da Rússia ao regime iraniano. E continuamos a falar precisamente da Rússia, que prorrogou a proibição de exportação de gasolina até ao final do ano. O anúncio foi feito à imprensa russa pelo vice-primeiro-ministro Alexander Novak. Esta é uma decisão que surge no âmbito das medidas destinadas a estabilizar a situação no mercado local na sequência dos ataques ucranianos às refinarias russas. O objetivo é então que estas estruturas enfrentem dificuldades devido ao excesso de oferta e à diminuição da capacidade da refinação. A proibição continua para a exportação de gasolina, mas vai ser levantada para o gasóleo à medida que o mercado recupera. Saímos agora da atualidade internacional para falar do nosso país e começar com o Ministro da Administração Interna, que promete explicações ponto por ponto quanto antes, mas ainda sem apontar nenhuma data. Luís Neves volta para já a adiar os esclarecimentos prometidos. O ministro esteve presente este sábado na comemoração dos 140 anos dos Bombeiros Voluntários de Lagos. Em declarações aos jornalistas, diz que ainda não sabe quando, mas que vai prestar todos os esclarecimentos. Eu já o disse relativamente a este tema, que estou absolutamente tranquilo e ponto por ponto explicarei no tempo próprio. Quando será? Se eu soubesse já estou a dizer. Compreende que esse silêncio é prejudicial para a sua imagem e para a própria credibilidade? Eu só vou dizer o seguinte: em qualquer fórum responderei a tudo e quanto antes terei uma conversa convosco relativamente a todos os pontos que estão em cima da mesa. Absolutamente tranquilo, é assim que o Ministro da Administração Interna diz estar, face às polémicas, aqui em declarações captadas pela CNN. Foi também questionado sobre se a polémica afeta a credibilidade da Polícia Judiciária. Luís Neves diz apenas que se trata de uma credibilidade de mais de 80 anos. Antes, falou José Luís Carneiro, que aguarda que os esclarecimentos de Luís Neves sejam dados na próxima semana. O líder do PS avisa que o silêncio é inimigo da transparência e lembra que o Ministro da Administração Interna tem especiais responsabilidades por ter sido também diretor da Polícia Judiciária. Ele prometeu esses esclarecimentos para a próxima semana e, portanto, vamos aguardar pelos esclarecimentos. Eu disse e reitero, nós temos de também assentar a nossa vida coletiva no princípio da presunção da inocência. Assim como não devemos optar pelo silêncio, o silêncio é inimigo da transparência, também não devemos optar pelo oposto, que é fazer julgamentos na praça pública. José Luís Carneiro fala ainda no dever de aguardar pelos esclarecimentos, tendo em conta que há matérias que são graves e que podem pôr em causa o bom nome e reputação de algumas pessoas. O líder do PS pediu ainda consciência a Luís Montenegro sobre o rigor e clareza das explicações. José Luís Carneiro deixou este aviso ao Primeiro-Ministro para garantir a salvaguarda das instituições do Estado de Direito Democrático. E o Primeiro-Ministro deve também ter consciência daquilo que significam as explicações, o rigor das explicações, a clareza das explicações para garantir que as instituições do Estado de Direito Democrático são salvaguardadas. Eu reitero, eu estou aqui para salvaguardar, defender o crédito e a transparência, a exigência das instituições do Estado de Direito. E por isso espero, como os portugueses, pelas explicações que nos irão ser dadas. O socialista admite que para que as explicações sejam dadas é preciso tempo para a recolha de factos. José Luís Carneiro revelou ainda que o PS não acompanha o Chega na Comissão Parlamentar de Inquérito por considerar que é preciso salvaguardar o estatuto e a integridade da Polícia Judiciária. Já a Iniciativa Liberal diz que Luís Neves está a desgastar o governo e a contaminar a imagem da PJ, uma posição marcada pela voz da Presidente do Partido, Mariana Leitão, que falou aos jornalistas durante uma visita à Feira de Santiago, em Setúbal. A Liberal condena o silêncio do Ministro da Administração Interna. O Sr. Ministro disse que estava muito tranquilo e que ia prestar os esclarecimentos quando bem entendesse. Eu acho que o Sr. Ministro ainda não percebeu que os portugueses não estão nada tranquilos com esta situação. E, portanto, cada dia que passa em que se mantém em silêncio é mais um dia em que está a desgastar o Governo, está a desgastar-se a ele próprio, mas está também a pôr em causa outras instituições, nomeadamente a Polícia Judiciária. E por isso, como já tivemos a oportunidade
de dizer e de fazer. Queremos uma comissão permanente o mais depressa possível para que o Sr. Ministro possa vir ao Parlamento prestar os esclarecimentos. Isto não é no tempo que ele entende que é necessário, é no tempo mais rapidamente possível para garantir que esta situação não continue a contaminar o Governo, a Polícia Judiciária, o próprio Ministro. A Iniciativa Liberal pede esclarecimentos já no tempo necessário e não no tempo considerado por Luís Neves e considera que o silêncio do Ministro está a ter consequências nocivas. Não fechamos esta edição da meia-noite sem falar de desporto, a começar precisamente pelo Futebol Clube do Porto, que venceu o Aston Villa por 2-1 no jogo de apresentação. William Gomes e Pep marcaram os golos da equipa portista. Para a equipa inglesa marcou Lynch. Francesco Farioli manteve muito do que apresentou na temporada passada e disse estar orgulhoso da equipa azul e branca. É um bom teste contra um adversário muito forte. É bom ver como abordámos o jogo, tivemos um início muito forte. É também bom ver que pela primeira vez conseguimos dar mais ritmo aos jogadores durante 70 minutos. Acho que este é o impulso certo para nos prepararmos para a nova época, começando, claro, pelo jogo do próximo fim de semana contra o Torriense. É já um jogo em que está um troféu em jogo, por isso temos que estar na nossa melhor forma para tentar conquistá-lo. Declarações de Francesco Farioli na flash interview da Sport TV. Este foi o último jogo de preparação antes da Supertaça, onde o Futebol do Porto vai enfrentar o Torriense. Já o Sporting venceu o Mónaco por 2-0 no jogo de apresentação aos sócios. O troféu 5 violinos fica no estádio de Alvalade. O Sporting venceu com golos de Rafael Nelly e Jesse Derry, sendo que o extremo se estreou a marcar pela equipa. O jogo fica também marcado pela entrada e saída de Pedro Gonçalves, o jogador português que pode ter feito a despedida de Alvalade. O próximo jogo do Sporting vai ser já a primeira jornada do campeonato. E é assim, desta forma, com esta notícia, que fechamos este jornal, edição da meia-noite. A informação fica por aqui, mas está de regresso à antena da Rádio Observador já à meia-noite e meia, com a síntese de notícias, já com a edição do jornalista Miguel Pina Andrade, que ficará aos comandos desta madrugada na Rádio Observador. Da minha parte é tudo. Boa viagem, bom descanso, se for o caso. Até amanhã e fique sempre na companhia da Rádio Observador.